Muito bem. Gente querida, boa noite. Graça e paz, amém? Privilégio estar com os irmãos. A bem da verdade, estar com os irmãos mais uma vez, porque eu já estive aqui com os queridos, tanto na igreja, no templo antigo, né, na construção antiga, como também nessa. Muito obrigado, querida, muito obrigado. Também nessa que não estava assim tão bem acabado, quando eu vim aqui a última vez, no aniversário, a convite do pastor Tiago, aquele que fugiu e foi para Pato Branco. Falei com ele essa semana, ele até está colocando, tem um costume lá de Pato Branco de falar no final da frase, daí, né? Daí. Ele já está quase falando isso, irmãos, essa semana. Então assim, eu falei para ele, está muito cedo para você falar daí no final da frase ainda, está muito cedo, né? Mas a gente olha todo esse ambiente, é difícil não imaginar a igreja sem a presença dele, né? Um tanto estranho, mas Deus tem os seus caminhos e nós louvamos ao Senhor por tudo isso, graças a Deus. Queridos, só me posicionando em relação à associação, a irmã falou que eu já sou coordenador, eu estou quase coordenador da associação. Eu ainda moro em Cascavel, eu cheguei há pouco de Cascavel, cheguei um pouquinho atrasado ainda, e terminando o culto eu volto para Cascavel. A mudança acontece amanhã à noite, a mudança física, aquele caminhão, todo mundo, né? Amanhã à noite, ou terça-feira pela manhã ainda, né? Consegui uma casa aqui na quinta-feira passada, eu estive aqui em Maringá, eu já morei aqui, saí daqui em 2016 e fui para Cascavel, para atender a associação Big Batistas do Iguaçu, e agora a convite da convenção e também em parceria com a AIBA Norpa, estou voltando aqui para Maringá, até quando Deus assim nos orientar. Então esta é a realidade. Pastor Tiago é um amigo muito querido, falou a respeito da igreja, a sucessão pastoral, tenho conversado com alguns irmãos aqui da igreja também, e eu fico feliz em saber que essa igreja está tão pujante, tão alegre, uma igreja tão gostosa de participar, você sente, né? Graças a Deus por isso, o ambiente de comunhão, o ambiente de amor, o ambiente de adoração. Então, fazendo coro e concordando com a palavra da irmã que me antecedeu, esse é um ano dos irmãos investirem nesta igreja, investirem com todos os seus recursos, investirem em criatividade, investirem os seus bens e talentos, para que Deus use não somente aqui com a membresia, mas com toda essa sociedade aí fora, e o nome de Jesus seja glorificado através da Igreja Batista Hortência. Amém? Amém. Ore para isso. E se disponha para que isso aconteça, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, sem mais delongas, eu quero trazer uma palavra breve da palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Eu fui avisado de que este mês é um mês que fala sobre esperança. Então, o tema que eu quero trazer é mantendo a esperança. Se o irmão puder projetar, por gentileza. Mantendo viva a esperança, é o tema do mês. Está ali. A primeira projeção, é que eu perguntei para ele se tinha passador de slide, ele falou, não, é no grito mesmo. Então, primeira projeção, nós tivemos que converter o arquivo ali, irmãos, porque é incrível. Tecnologia é uma bênção quando funciona, né? E aí nós tivemos que converter o arquivo ali, para que pudéssemos apresentar. Eu creio que está tranquilo a projeção, né? Tá bom? Ou vamos orar enquanto isso? Está tranquilo? Pode colocar o primeiro slide, então, por gentileza. Porque estamos começando o ano de 2025, e talvez para alguns aqui, essa seja a primeira celebração em 2025. Esteve de férias, não é verdade? Ali em Cancún, lugares próximos aí que os irmãos têm dinheiro, e certamente têm condição de estar ali. Amém? Amém, isso daí, né? E agora voltaram, passaram lá uns dias, foram no final de novembro, voltaram há poucos dias para cá. Então, assim, uma bênção, né? Recebo, né, meu querido? Então, assim, estão voltando agora, talvez é a primeira celebração, e que momento bacana para nós falarmos de manter a esperança. Eu tenho certeza que em 2024, algumas situações, algumas circunstâncias, alguns eventos corroboraram para que a sua esperança diminuísse o seu índice,
para que você muitas vezes se prostrasse, entristecido, frustrado, muitas vezes com algumas situações. Graças a Deus o ano findou, somando-se vitórias e derrotas, eu espero que o saldo seja positivo para você, mas início de ano é momento de fazermos resoluções, até, repito, a irmã que me antecedeu falou isso, né? Diz que ia cuidar da saúde, ia ler a Bíblia, anote, irmão, para cobrar no final do ano, senão a pessoa depois diz, eu não prometi nada, prometeu sim, falou aqui de público, não falou? Falou, então assim, ó, vou ler a Bíblia e vou cuidar da saúde, e você? Quais são as resoluções que você decidiu, as decisões que você decidiu? Geralmente a gente faz isso na mudança do ano, né? Lá no dia 31 para o dia 1º, você faz aquela, reúne a família, escreve num papelzinho, ora sobre aquilo, né? E depois celebra com a família as resoluções. Mas quais são as resoluções, quais são as decisões que você primeiro mentalmente tomou para colocá-las em prática agora em 2025? Cuidar da saúde, amém? Ler a Bíblia. Quais mais? Quais são as outras que você decidiu? Ser um melhor patrão. Quem aqui tem funcionário? Ser um melhor patrão, mais justo. Ser um melhor funcionário. Por que não? Nós temos aprendido na palavra de Deus, que tudo que nós fazemos, não fazemos aos homens, mas fazemos como culto a Deus, ser um melhor funcionário. Que maneira espetacular de dar testemunho do amor de Jesus na sua vida. Orar pelos seus colegas de trabalho, orar pela prosperidade da empresa, orar pela vida financeira do seu patrão, orar pela vida espiritual dele, isso é ser um bom funcionário. Ser um melhor marido, quem aqui pensou nisso? Ano de 2025, serei o melhor marido, minha esposa vai se surpreender comigo. Não vou gritar com a minha esposa nesse ano, não grito mais, e também não corro o risco de apanhar. Amém? Amém, amém. E quem que fez a seguinte resolução? Neste ano serei a melhor esposa. Não vou mais ameaçar o meu marido. O sofá não será mais a cama dele. Amém? Não vou gritar mais com ele. Ele não vai mais invocar a Lei Maria da Penha. Olha que boa resolução, irmãos. Não vou gritar mais com meus filhos. Vou ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso. Vou usar uma estratégia divina, que é fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Então o marido vai ser mais tolerante com a esposa, mais paciencioso, mais atencioso, vai fazer um esforço hercúleo de ouvi-la, sem falar nada. Isso já é coisa espiritual. Não, homem carnal, normal, não faz isso. A esposa também vai ser menos dominadora, vai amar mais o marido, vai respeitar mais a família, vai gastar menos no cartão de crédito. Isso já é milagre, mas é possível, por ano de 2025. Está entendendo? Resoluções. Vou para a academia. Ano passado eu fui, me comprometi, fui 5 vezes, não pisei mais lá. Nesse ano eu vou cuidar melhor da saúde, não é verdade? Olha que resolução bacana. Vou ganhar 3 quilos, que estou precisando. Vou perder 8 para uns aí. É cuidar do templo do Espírito Santo. Não precisa alargar, irmão. O Espírito Santo não se preocupa com alargamento. Fica tranquilo. Cuida da sua saúde. Você terá uma vida melhor, melhor qualidade, melhor ânimo, melhor disposição. Vai ter uma velhice saudável. Vai ter mais tempo para glorificar o nome de Jesus. Você está entendendo? Resoluções para o ano de 2025. Então, neste ano, mantenha viva a tua esperança de ser uma pessoa melhor, um marido melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, uma pessoa melhor, em resumo, um crente melhor. Amém? Não é comigo, é você propriamente com Deus. Eu verei o reflexo, a sua esposa verá, os seus filhos verão, o seu marido verá, os irmãos da igreja, eles verão, tudo isso acontecendo, e vão dizer glória a Deus, glória a Deus. Deus continua fazendo obras magníficas e maravilhosas. Sobretudo, segundo slide, ele fala de um texto bíblico, eu quero destacar aqui, irmãos, somente
3 palavrinhas, não é aquele cântico que você conhece, 3 palavrinhas só, não é esse, é 3 palavrinhas, é o número 2, slide número 2, você está no último, volta lá meu caro, eu sei que a mensagem vai ser rápida, mas nem tanto, esse aí é o último slide, pode voltar para o primeiro, esse é o primeiro, segundo é um texto bíblico, é que nós tivemos que mudar o arquivo ali, irmãos, então provavelmente pode ser que tenha alguma questão, uma questãozinha, mas já resolveremos. É o número 2, eu vou ler aqui para os irmãos, que é exatamente o que está projetado, é o Salmo 90, versículo 12, versículo 16, versículo 17. Nós sabemos que este Salmo foi escrito por Moisés, Moisés tem uma idade já avançada, e ele corrobora então com os Salmos, escrevendo 90, e aqui ele vai dizer o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E ele continua, eu vou pular no 16, apareça a tua obra, ele está falando das obras de Deus, preste atenção, apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória aos teus filhos. Agora ele fala das nossas ações, versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém? Versículo 12, finalzinho dele, as 3 palavras que eu queria fazer o destaque. Alcancemos corações sábios. Eu creio que Moisés, mesmo em idade avançada, era um homem totalmente tratável, com o coração ainda pronto para aprender. Toda a vida dele ele demonstrou essa qualidade. Irmãos, início de 2025, que oremos a Deus, para que alcancemos também corações sábios. Eu vou linkar essa palavra, alcançar coração sábio, mantendo a esperança de dias melhores, para esse ano que se inicia. Você concorda com isso? Vamos orar ao Senhor pedindo que a mensagem fale ao nosso coração dessa maneira? Ore comigo. Pai querido, muito obrigado por este tempo tão precioso aqui neste lugar. Este lugar é teu. Todos que aqui estão pertencem ao Senhor. Temos um coração, ó Deus, disposto e, a bem da verdade, ansiosos pela tua glória, pela santidade, por conhecer mais o Senhor, por conhecer mais os teus desígnios, a tua vontade, a tua misericórdia, os teus propósitos, os teus projetos, os teus planos. Queremos conhecer a dimensão do teu reino, queremos adentrar no teu reino e dele fazermos parte e sermos, ó Deus, pessoas integradas, interessadas a alargar, ó Deus, a fileira dos salvos. Por isso, ó Pai, já que somos salvos em Cristo Jesus, e a tua glória já foi revelada em nós e através de nós, usa a nossa vida, para que outros conheçam o teu evangelho. Usa a nossa sabedoria, para que outros conheçam o teu amor. Usa, ó Deus, tudo o que somos, e tudo o que temos, para que em nós e através de nós, a glória salvífica de Jesus se manifeste. E nesta noite, ó Deus, ora, lida a tua palavra, dá uma porção a cada coração e a cada mente aqui presente, Senhor Deus, aquele ou aquela que veio buscar, e desejoso está de ouvir a tua palavra, não nos despeça, com mãos vazias, em nome de Jesus, mas traga novidade de vida, traga alimento espiritual, Senhor Deus, somente o Senhor pode fazer isso, na ministração do teu Espírito Santo. Oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a ânsia de Moisés, era ter um coração sábio, e nós queremos pedir nesta noite um coração sábio, para manter viva a esperança. Nós estamos vivendo no Brasil, é nossa realidade, contexto familiar, contexto social, contexto político, e uma série de questões, muitas coisas se entristecem o nosso coração, muitas coisas que nós não gostaríamos que fosse, ou que está sendo, nós não gostaríamos que continuasse, mas é a nossa realidade. Os cristãos,
diante da realidade, não somente do Brasil, mas alargando a visão e contemplando este mundo turbulento, o qual estamos vivendo, ninguém em sã consciência pode afirmar que o mundo terá tranquilidade daqui 30 dias. Ninguém. A coisa está tão complicada na questão jurídica e política no mundo, que você hoje só fica tranquilo com um antídoto, chamado, isso é de maneira consensual, não estou falando de questões espirituais, chamado ignorância. Se você ignorar os fatos aí fora, ignorar o que está acontecendo, as guerras, os vírus, as ameaças de vírus que tem aí, que está circulando aí fora, o contexto turbulento político, o contexto turbulento jurídico, no mundo todo, você entra em desespero. Então você ignora para não entrar em desespero. Bom, nós que somos cristãos, recebemos um upgrade espiritual. A gente crê, nós somos de um povo que crê que Deus, por graça e misericórdia, derrama paz sobre nós. E essa paz, ela é tão interessante que ela excede, transpassa a nossa compreensão. Na palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém? Então nós podemos ter paz mesmo neste mundo turbulento. E podemos manter a esperança mesmo neste mundo turbulento. E podemos, numa roda de pessoas desesperadas e prognosticando coisas ruins, podemos afirmar pela palavra de Deus: Deus cuida de mim, Ele pode cuidar de você. Deus cuida da minha família, Ele pode cuidar da sua família. Deus cuida do local onde eu trabalho, Ele também pode cuidar do local onde você trabalha. Deus cuida dos meus contextos, Ele pode cuidar dos seus contextos também. Deus cuida da minha vida, presente e futuro, Ele pode cuidar da sua vida, presente e futuro. Confie em Deus. Confie em Deus. Mantenha viva a esperança. Se tem um povo que sabe por propriedade falar e viver esperança no mundo, é o povo de Deus, você e eu. Concorda com isso? É uma pura verdade. Portanto, meus queridos, nós queremos então quero apresentar nesta noite algumas condições para que mantenhamos a esperança. Dá mais um clique aí, por gentileza, meu querido. Pastor Jeremias Pereira é da 8ª Igreja Presbiteriana lá do Brasil, lá de Minas Gerais. É um homem que eu admiro. E eu ouvi uma frase, pessoalmente, eu estava num culto, e eu ouvi ele falando, depois essa frase eu li num livro dele, e trago para os irmãos esta frase. Ele diz assim: o que muda a sua história, não é o que você sabe ou o que você não sabe, isso está no campo intelectual. E também não é o que você gosta ou o que você não gosta, essas mazelas não mudam a tua história. O que tem potencialidade de mudar a sua história, e pode mudar a sua história, é o que você decide fazer e faz. Não são vontades, são ações. Então mantenha viva a sua esperança. Dá mais um clique, por gentileza. Mantenha viva a sua esperança neste ano de 2025 e nos dias que virão, esquecendo-se de algumas dores. Mantenha viva a esperança no futuro melhor, na bênção de Deus, nas visitações do Senhor, no cuidado que Ele já prometeu a você, a sua família, a sua história, a sua integridade física, a sua integridade espiritual. De maneira incólume, você está sendo cuidado por Deus. Mantenha viva a esperança nessa realidade, deixando de lado algumas coisas que lhe provocaram dores, alguns traumas, algumas crises, alguns relacionamentos,
Algumas situações que quando você lembra, o seu físico reage, não é assim? Você tem calafrios, você tem gastrite, você tem situações de dor. É uma dor não física, porque não tem ninguém lhe impingindo dor, mas você sente dores psicossomáticas, emocionais, quando lembra de uma traição, quando lembra de uma frustração com um amigo ou com uma amiga que você considerava demais, quando lembra de alguém que lhe deu prejuízo financeiro, alguém que você confiou, quando alguém que você muito ajudou, muito auxiliou, e você sabe que foi relevante para essa pessoa, ela te tratou com indiferença, desconsiderou toda a sua ajuda, todo o seu amparo, e aquilo calou fundo no seu coração. Mantenha viva a esperança, deixando de lado esses sentimentos. Como é possível? O apóstolo Paulo, ele vai nos dar um tema, não sei se é possível projetar, o próximo slide, o slide número 5, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando de uma posição espiritual. Mas uma coisa eu faço, preste atenção, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora tem um detalhe, nós não podemos provocar em nós esquecimento. Você consegue provocar esquecimento? Tipo assim, eu não vou me lembrar daquele dia que eu bati o carro, não vou me lembrar, é possível? Não. Eu não vou me lembrar do dia que eu fui no médico pegar aquele diagnóstico e ele foi terrível para mim ou para alguém da minha família, não vou me lembrar. Você está lembrando. O que significa o apóstolo Paulo dizer, eu esqueço das coisas que para trás ficam? Significa uma decisão de que aquele ato que aconteceu, traumático, emblemático, que trouxe crise, que trouxe dores, aquele ato não provocará mais emoções em você a ponto de lhe trazer sofrimento. Sim, eu fui traído, mas aquilo está no passado, e em nome de Jesus, aquela situação está esquecida em Cristo Jesus. Já perdoei a fulana, já perdoei o fulano, já perdoei aquela pessoa, em nome de Jesus, eu declaro perdão para aquela pessoa, e quando aquele pensamento vier novamente, e é muito possível que ele venha, eu vou declarar novamente, ele não me atinge mais, porque ele está cravado nos pés da cruz. Eu decidi deliberadamente, volitivamente, colocar aquela situação aos pés da cruz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quantas coisas você precisa esquecer de 2024, 2023, 22, 1980? Você está carregando até hoje. É uma decisão. Ah, pastor, mas eu sei, pode ter sido dolorido, muito prejudicial, mas você precisa tomar essa decisão. Eu decidi, irmãos, Arlindo, decidi, na presença de Jesus, esquecer algumas coisas. É um testemunho pessoal. E quando me vem, porque nós não temos poder para esquecer, a Bíblia diz que Deus tem,
poder para o esquecimento. Ele esquece dos nossos pecados, lança no mais profundo do mar. Ele pode, eu não posso. Quando eu esqueço, ou quando eu forço o esquecimento, aí é que eu me lembro. Mas eu decidi diante de Jesus, que aquelas situações que eu conheço, que somente eu sei, quando me vem a lembrança, eu já não fico mais com dor no estômago, eu não fico mais irado, eu não fico mais enfurecido, eu não fico mais com vontade de matar o fulano, o ciclano, o beltrano, eu não fico mais. Porque eu, em nome de Jesus, declarei perdão e coloquei uma pedra sobre essa situação. Esquecendo-se das coisas que para trás... O apóstolo Paulo tinha muita coisa, irmãos, que era muito difícil ele esquecer. Como que você esquece que você viveu uma vida quase toda no legalismo? Severamente legalista, era o apóstolo Paulo. Como que você esquece que você pegou ordem dos doutores da lei e do sinédrio para prender as pessoas inocentes e colocá-las em cárcere pelo nome de Jesus? Como que você esquece que você deu um voto para matar um inocente, como ele fez com Estevão? Como esquecer essas coisas? Como esquecer que ele era inimigo de Jesus e inimigo da cruz? Inimigo mortal, antes de cair a caminho de Damasco. Como esquecer dessas coisas? Mas ele disse que esqueceu. Quando ele lembrava de Estevão, ele pedia perdão ao Senhor e falava: Senhor, o Senhor já me conhece, já foi perdoado. Quando ele lembrava de tudo que ele fez, ele falava: as coisas velhas já passaram. Eis que tudo em Cristo se fez novo. É daqui para frente, irmãos. Que dia que é hoje? Dia 12. É de agora para frente. Que o Espírito Santo traga ao teu coração e à tua mente coisas que você precisa deixar para trás. Precisa esquecer. Dá o próximo slide, por gentileza. Este é uma frase que eu sempre gostei. Ela é falsamente atribuída a Chico Xavier. Não é de Chico Xavier. Ela é do James Sherman, num livro que ele escreveu em 82, o Rejection, que esse livro ali foi escrito em 1982, e está neste livro essa frase. Ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Agora, ainda dia 12. Ainda dia 12. Próximo slide, por gentileza. Olha só que história bacana. Quem não lembra, quem aqui não se lembra da história de José? Traído, humilhado, preso, humilhado de novo, não comete pecado, é justo, é por causa da sua justiça que ele vai preso novamente. Poderia ser condenado à morte por Potifar, porque um estuprador naquela época é óbvio que ele ia condenado à morte, e a esposa de Potifar acusa José de tentativa de estupro, volta para a cadeia, lá revela o sonho de alguns, um morre, o outro vai servir o rei, o camarada esquece dele. Depois de um bom tempo, o rei chama os seus conselheiros, seus sábios, ninguém sabe revelar o sonho, vai lá José, revela o sonho, é alçado a uma posição de governador e príncipe dos sábios de todo o Egito. Que momento gostoso para praticar uma vingancinha. Que momento bom, não é verdade? Agora eu sou o gás da coca. Agora eu é que sou a última bolacha do pacote. Debaixo do faraó, só eu. Vou arrebentar meus irmãos, vou arrebentar o cara lá na cadeia, o cara que saiu de mim, vou arrebentar todo mundo, porque agora eu sou o camarada que manda em todo mundo. Inclusive a esposa de Potifar pode aguardar que para ela vai ter também. Não. O que ele vai dizer lá? Quando alcança o poder, o slide 7 diz: e chamou José o nome do primogênito Manassés. O que significa Manassés? Lembra da tribo de Manassés? Significa aquele que faz esquecer. Primeiro filho dele, aquele que faz esquecer. Porque, disse José, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai.
E ao segundo ele chamou de Efraim, porque Deus havia dado prosperidade a ele, em vez de aflição. Deus me fez esquecer. Você tem dificuldade? Tem tantos textos bíblicos que te ajudarão a esquecer. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Ah, mas foi muito dolorido. Você consegue. Ah, mas foi muito marcante. Você consegue. Não duvide da ação do Espírito Santo. Submeta-se a Ele. Você vai lembrar, mas não terá mais reações emotivas, psicossomáticas, físicas, em relação à lembrança. Porque Deus é fiel e prometeu que te ajudaria neste processo. Slide número 8, por gentileza. Aqui que não está, lá está. Agora está nos dois. Maravilha. Mantenha viva a esperança. Se o primeiro você deve esquecer de algumas coisas, a segunda questão para você manter viva a tua esperança é trazer à sua memória coisas boas. Não é papo de coach. Eu não sei se tem coach aqui, eu gosto de coach, tá? Nada contra, tá bom? Mas assim, é preciso ativar as suas boas memórias. Os neurolinguistas afirmam isso. Tem psicólogo aqui? Tem, né? No grupo desse tem que ter. Advogado tem que ter, deve ter uns 4, mas psicólogo também tem. Tem psicólogo? Levanta a mão, por gentileza. Olha, não fica com vergonha. Não, fica... Oi? Foi lá para a salinha? Tadinha das crianças, amém. Então assim, ó. A psicologia afirma que quando você traz uma lembrança boa, milhões de células trabalham a seu favor. Já ouviu falar da história do sorriso? De todos os músculos que ele age e da questão mental que ele provoca em você? Irmãos, não tem nada a ver com a mensagem, estou até fugindo da mensagem. Tenta lembrar, olha para você ver como isso é sério. Olha para você ver como isso é sério. Tenta lembrar, não fale, só tente lembrar. Qual foi a última vez que você gargalhou? Escandalosamente. Eu poderia até brincar com os irmãos, mas usando meus dons de profeta. Não vou usar dom de profeta, mas eu garanto que 95% aqui não conseguiu lembrar. E os outros 5%, não, os outros 4%, 95 mais 4, 99, segura. Os outros 4 lembrou remotamente, apenas uma reminiscência, faz muito tempo. E 1% lembrou uma data, alguma coisa que aconteceu. Se eu pedisse para levantar a mão, eu confirmaria isso. Traga à memória coisa boa, irmão. Gargalhe, sorria, alegre-se. Irmãos, não é essa mensagem, tem uma outra mensagem, se Deus permitir, eu trago numa outra oportunidade, que fala sobre alegria. Se tem um povo, irmãos, preste atenção no que eu estou falando, eu falo de todo o coração. Se tem um povo no mundo que é PhD, pós-doutorado em alegria, tem que ser o povo de Deus. Amém? Amém. E aí eu concluo essa frase, vou fechar aspas aqui, dizendo que eu não entendo crente carrancudo, para mim é uma incógnita. Fecha aspas, tá bom? Ou parênteses, eu não sei o que eu abri antes. Fecha-se tudo isso. Mantenha viva a esperança, traga à tua mente coisas alegres. Parece coisa de criança. Pastor, quer dizer então que eu estou ali pensando em coisas ruins, tenho um boleto para pagar amanhã, e se eu pensar numa coisa alegre, alguém paga o meu boleto? Não. Amém que fosse assim, né? Eu sairia dando pulo de alegria, falando em língua, eu sairia fazendo um monte de coisa aqui, porque para mim seria maravilha. Não, não funciona. Lembrar de coisas boas não paga boleto. Agora eu faço uma pergunta, e lembrar de coisa ruim paga? Bom, se não paga também, lembre-se de coisas boas. Porque você vai ter, irmãos, todo o seu corpo conspirando para provocar criatividade e ânimo em você. Todo o seu corpo vai conspirar. Só que tem mais uma coisa, você não é apenas um cidadão, você é cristão. E aí tem o Espírito Santo que vai te ajudar. Irmão, você com bom ânimo, com o Espírito Santo, o céu é o limite. Como diz nosso irmão em Cristo, Buzz Lightyear, né? Para o infinito e além. Você está entendendo?
Então assim, não tem como você não vencer as agruras da vida, quando você entende que tem que trazer à memória coisas boas, coisas alegres, coisas que Deus fez. Quem é batista aqui, agora fazer um teste de batista, tá bom? Teste de batista, se você é batistão mesmo, conta as bênçãos, próxima frase, recebidas, uma a uma, vai ficar surpreso ou não? Aqui tem batista, tá vendo? Estou brincando, todos são, mas é isso, irmão, conta a bênção. O que esse hino do cantor cristão e do HCC também está nos provocando, para você lembrar das bênçãos do Senhor, para você lembrar do cuidado de Deus, para você lembrar das visitações do Senhor. Eu fui fazer uma visita essa semana, minha mãe tem 84 anos, eu fui com ela e minha esposa, fazer uma visita na casa de uma irmã, que o marido morreu tempos atrás, foi atrás da casa, teve um infarto, caiu do lado do tanque, morto, uma situação muito difícil, aí eu fui fazer a visita àquela irmã, junto com a minha mãe e minha esposa, já falei, né, estou sendo repetitivo, estou ficando velho, aí sentamos, e eu fiquei vendo a minha mãe contar os testemunhos dela. Minha mãe é uma serva de Deus, espetacular. Meu pai faleceu, eu já contei aqui outra vez que eu estava aqui, não sei se os irmãos lembram, eu tinha 7 anos, em 1980, já sabe minha idade agora, né, mas nós éramos em 8 irmãos, e minha mãe uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma heroína, uma guerreira, e ela contando para a irmã, o nome da irmã é Eloir, e ela falando para a irmã o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é bom, e ela contando e falando, mas quando foi isso? Eu lembro de miséria, eu lembro de comer fubá 3 dias em seguida, eu lembro de comer, sabe, mandioca, assim, só 4 vezes por dia, porque era no café da manhã, no almoço, no café da tarde e na janta, era mandioca que tinha, e ela plantava atrás do lote, ou data, como fala aqui, né, entendeu? E ela contando bênção, falando, de onde que ela extrai bênção? Era uma miséria, irmãos, tremenda, tremenda. Uma outra hora eu dou um testemunho para vocês aqui, tá bom? Mas assim, e ela contando as bênçãos, mas aquilo que alegra o coração dela, aquilo que traz à memória, irmãos, o cuidado de Deus, e aquilo que dá ânimo para ela caminhar. Traga à tua memória as visitações do Senhor, traga à tua memória o cuidado de Deus, traga à sua memória as orações atendidas, traga à sua memória a oração não atendida, mas que o Espírito Santo te confortou, e disse para você, que você era forte, porque nenhuma provação vem, além daquela que você pode suportar. Coloca o próximo slide, por gentileza, meu querido, aqui, é que não está, está ali, olha o que nos diz Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto. Hoje, a ciência confirma isso, ter uma religião, praticar exercício e ter bons momentos, causa e provoca longevidade com qualidade. Há 3.000 anos tem alguém nos dizendo, alegra o teu coração, a tua aparência ficará melhor, o teu coração ficará melhor. Próximo slide, por gentileza, meu querido. Olha o que nos diz o profeta Jeremias em Lamentações. Eu quero trazer a memória, quero, vontade, volição ativa, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por quê? Quando você lê o contexto, nosso tempo está bem avançado, eu não vou delongar, mas ele havia pregado 40 anos, irmãos, um pastor pregando 40 anos sem fruto, sem currículo que aprovasse o ministério dele, 40 anos, mais do que isso. No final Deus disse para ele, eu vou trazer desgraça sobre todo este povo, e ele sabe que Deus iria trazer desgraça sobre o povo de Israel, e nos dias já iminentes de vir o castigo de Deus, ele fala, mas eu vou trazer à memória a esperança do Senhor, o que me dá esperança. Próximo slide, por gentileza. Está lá, não está aqui, mas está lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim,
Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Traga à memória tudo aquilo que você puder lembrar do quanto Deus é bom. Faça uma leitura, ou então uma anamnese, no sentido de fazer um relato da sua vida e nos cuidados, as visitações, as promessas de Deus. O próprio fato de você estar vivo e lembrando de toda a sua história, já é prova da misericórdia do Senhor sobre você. Vamos para o final, próximo slide por gentileza, e já encerrando. Mantenha viva a esperança agindo com fé. Lembra da palavra do pastor Jeremias? O que muda a sua história não é o que você sabe ou o que você não sabe. Não é o que você gosta ou o que você não gosta. O que muda a sua história é o que você decide fazer e faz. Portanto, haja com fé. Não procrastine. Não jogue para o meio do ano. Não lança para o ano que vem, 2026. Haja com fé quando? Agora. Agora. Hoje dia 12, dá para fazer muita coisa ainda, irmãos. Muita coisa. Amanhã então temos 24 horas inteirinhas para fazer algo que enceta uma mudança de vida, que manifesta a transformação da nossa mente, iluminada pelo Espírito Santo, a serviço e a favor da graça de Deus na nossa vida e na vida de outros. Nova criatura, novas perspectivas, novos alvos, novas agendas. Haja com fé, haja com fé. Eu quero, já indo para o final, quero cortar parte aqui, fazer o seguinte destaque. Próximo slide, por gentileza. Só para trazer à mente dos irmãos o que é agir com fé. Essa história de 1 Samuel, capítulo 29, capítulo 30, é uma história que vale a pena fazer assim um estudo de 6 meses. De tão preciosa que é aquela história. Quando Davi, fugindo de Saul, vai para o sul de Israel, vai na Filistia, o rei da Filistia é o rei Aques, ele fala que quer ficar por ali, o rei conhece a história de Davi, dá para Davi uma cidade, que fica a 10 quilômetros hoje ali da faixa de casa, na época chamada de Ziclag. Você já ouviu essa história? Então Davi junta os seus valentes, toda a sua, o seu clã, e fica morando em Ziclag. Mas a questão é que a Filistia e Israel entraram em guerra, e Davi diz, eu vou lutar pela Filistia, e vai se apresentar ao rei Aques, ele e todos os seus guerreiros, e quando chega lá, os conselheiros do rei Aques diz para Davi, diz para o rei Aques, Davi não pode lutar conosco contra Israel, porque ele era israelita, você lembra disso? Lembra da canção? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, então, e se chegar na batalha, e Davi se voltar contra nós, estamos perdidos. Eles sabiam da valentia de Davi e dos seus heróis. Então o rei Aques vem falar para Davi, Davi, eu sinto muito, infelizmente você não poderá lutar conosco, contra Saul e contra Israel, volta para sua casa, porque os meus conselheiros não confiam em você. Então Davi volta do campo de batalha para Ziclag, volta cabisbaixo, prostrado, frustrado, indignado, bravo, dizendo, tudo que eu fiz para o rei Aques, ainda não sou digno de confiança, e ele volta para casa. Isso não é ruim? Isso é ruim. Mas quando chega em Ziclag, olha só, irmãos, desgraça pouco é bobagem, né? Já tem um ditado que diz. Quando chega em Ziclag, ele olha de longe, a cidade está pegando fogo. Parece a Califórnia hoje, né? Quem está acompanhando os noticiários está sabendo o que está acontecendo lá na Califórnia. Los Angeles e região, né? Pegando fogo, monturos, não tem uma alma viva. Será que estão mortos? O que aconteceu? Ele vai verificar, não tem cadáveres, nem de animais e nem de pessoas.
Aí eles chegam e vê tudo aquilo e diz, levaram, saquearam a cidade, queimaram toda a cidade, e eles começam a chorar, homens guerreiros começam a chorar, a tal ponto que nos diz a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 29, que os homens choram até não terem mais forças para chorarem, tamanha a angústia e a decepção. E quando os homens choram, então, piora para Davi, porque no final do choro, sabe o que eles decidem fazer? Decidem matar Davi. Bom, o culpado é Davi, porque é ele que nos trouxe para essa situação. Aí é que entra o versículo projetado. Olha só, foram expulsos do campo de batalha, chegaram na cidade, a cidade está queimada, os homens choram e agora ameaçam a vida de Davi. Quer mais problemas, quer mais desgraça, quer mais tribulação do que essa situação? O que Davi faz? Por isso que eu digo, agir com fé é extremamente importante para mudar o quadro da nossa vida. Eu não sei como terminou a tua sexta-feira, amanhã é dia de recomeçar. Não sei como terminou a sexta-feira, mas você pode mudar a sua história na presença de Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. Irmãos, há situações em que Deus vai permitir, não te colocar, mas vai permitir, para que você entenda que ou Ele é a tua força, ou ninguém mais é. Ele perdeu o exército de Aques, ele perdeu a companhia de Saul, ele perdeu a companhia dos seus heróis, dos seus guerreiros, porque agora todos queriam matá-lo, não tinha mais ninguém. Sabe aquele ditado, só por Deus? Foi aí que nasceu. O culpado disso é Davi. Naquele momento ele não tinha mais ninguém. Em quem que ele se fortaleceu? No Senhor. Ele chama o sacerdote Abiatar e fala para o sacerdote Abiatar, me traga o manto sacerdotal. Ele coloca o manto sacerdotal, vai para a sua tenda, a tenda de campana, aqueles que levavam para a guerra, e invoca o nome de Deus. E diz, Senhor, o que aconteceu? E Deus revela para ele o que aconteceu. E diz Davi, eu posso persegui-los? E Deus diz, pode perseguir. E diz Davi, eu posso entrar em combate com eles? E Deus diz, capítulo 30 de 1 Samuel, pode entrar em combate com eles. E diz Davi, eu vou vencer? Deus responde, você vai vencer. E sabe o que aconteceu? Exatamente isso. Ele foi atrás dos amalequitas, que tinham dado contra a cidade de Ziclag, encontrou um egípcio no caminho, que estava 3 dias morrendo, porque foi abandonado pelos seus senhores. Aquele egípcio foi quem orientou-os, onde o exército amalequita estava, e quando eles chegam, ele vê aquela multidão, milhares e milhares de amalequitas, num descampado, comemorando, tamanha o despojo que eles haviam conseguido, porque eles não tinham dado apenas contra Ziclag, mas tinham descido por Judá, e tinham dado contra o sul de Judá. Todas as cidades foram arrebentadas pelos amalequitas, a última foi Ziclag. Levaram todos os despojos, e quando Davi chega lá, aquela multidão, estavam dançando, cantando e festejando. Davi vai com seus homens, alguns ficam no ribeiro de Bessor, não atravessam o ribeiro, de tão cansados que estavam. Vai Davi e 400, lutar contra milhares. Começaram a guerra no final de um dia, no finalzinho de um dia, vamos supor assim, 1 hora dessa mais ou menos, foram até a mesma hora do outro dia. Somente alguns jovens amalequitas, jovens, que conseguiram correr do campo da batalha, conseguiram subir em alguns camelos, somente alguns conseguiram fugir, os outros, todos foram derrotados, todos. E todo aquele despojo, de todo o sul de Judá, e de toda Ziclag, tudo, Davi recolheu para si, e os heróis disseram, este é o despojo de Davi. Porque Davi se fortaleceu no Senhor, tomou uma decisão. Está todo mundo contra, todas as evidências são contrárias, eu vou buscar o Senhor. Ação, eu vou buscar o Senhor. Abiatar, me traga a estola sacerdotal. Abiatar traz. Senhor, eu vou perseguir, eu vou agir, eu vou atrás, eu vou fazer, deixa comigo. Lembra da conversa de Deus com Josué, logo após a morte de Moisés, Deuteronômio, capítulo final, último capítulo, Moisés morre, primeiro de Josué, primeiro capítulo, é Deus batendo papo com Josué. Por 6 vezes, Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo, eu vou te ajudar. Tem de bom ânimo, se fortaleça no Senhor. Ação.
Eu não sei exatamente o que Deus tem falado ao seu coração nessa noite. Início de ano é um bom momento para você ter bom ânimo e agir de acordo com a vontade de Deus. Ele vai te conceder a vitória, em nome de Jesus. Deus é tão bacana, irmãos, Ele é muito bacana, show de bola. Ele tem prazer, olha só que coisa interessante. Deus tem alegria, prazer em te abençoar. Desde a antiguidade, nunca se viu um Deus como o nosso. Um Deus que tem prazer em perdoar pecados. Um Deus que tem alegria em abençoar. Você serve esse Deus, eu sirvo esse Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém? Último slide para nós encerrarmos, só para nossa lembrança. Último slide, por gentileza. Pronto. Esqueça das coisas que te impedem de crescer. Lembre da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade do Senhor. E age de acordo com os planos que Deus preparou para você. Deixa de lado a sua agenda. Ou melhor, não deixe de lado a sua agenda. Apresente a sua agenda a Deus. Deixa Ele chancelar a tua agenda. Deixa Ele abençoar o teu dia de amanhã. Deixa Ele caminhar contigo. Antes de tomar uma ação, faça como Davi. Fortaleça-se no Senhor, dobre os seus joelhos, consulte o Senhor. Deixe o Espírito Santo soprar nos seus ouvidos a vontade de Deus. Pode ser o que Deus usa, Deus é muito moderninho, pode ser que Deus usa o WhatsApp. Um irmão que manda uma mensagem para você confirmando a vontade dele. Pode ser que Deus use um cântico. Você liga lá o teu aparelho lá, o teu Spotify, Deezer, e Deus fala com você através de um cântico. Pode ser que você abra a Bíblia, um texto devocional, e confirma a vontade do Senhor naquele texto. Pode ser que Deus use uma pessoa que está ao seu lado, que te dá um abraço e diz que Deus te abençoe e confirma os planos na sua vida. Deus é tão criativo. Poderia falar aqui, irmãos, até domingo que vem, sem parar um segundo. Mesmo assim, não vamos vencer todas as possibilidades da criatividade de Deus em falar com você. Agora tem um detalhe, eu acho que é uma condição sine qua non para que Ele fale contigo. Você tem que estar disposto. Eu nunca vi Deus falar com um indisposto. Eu já vi inclusive até milagres não acontecerem pela indisposição das pessoas em crerem no milagre, o que nós chamamos de incredulidade. Ele pode tudo, mas não faz se você não quiser. Ele quer falar com você. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer melhorar a sua história, mudando para melhor. Ouça Deus. Fortaleça-se no Senhor. Mantenha viva a sua esperança. E glorifique o Senhor com a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé antes da ceia e vamos orar a Deus agradecendo por este momento. Eu quero convidá-lo, eu sempre faço isso, eu quero convidá-lo a uma oração silenciosa, para você responder a mensagem desta noite. Responder ao Senhor, não a mim. Ao Senhor. Aquilo que Deus falou ao seu coração, incline a sua fronte, responda a Deus o que Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu oro em alta voz. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado a Deus porque o Senhor nos desafia a vivermos uma vida nada menos do que o Teu plano e propósito para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Teu Espírito Santo possibilita tudo e todos os Teus projetos em nossas vidas. No início deste ano, ó Deus, queremos nos dispor a fazermos a Tua vontade. Depois de assimilá-la, depois, ó Deus, de introjetá-la e vivê-la, queremos transmitir essa verdade a tantos quantos estão à nossa volta, para que em nós e através de nós, Jesus Cristo, Teu Filho amado,
nosso Senhor e Salvador, seja glorificado. Faz isso, Pai. Faz isso. Alegra, ó Deus, o teu coração com as nossas vidas. E alegra as nossas vidas com a tua presença. Em nome de Jesus.